Boa noite, galera. Quem vos fala é André Machado. Estou gravando esse vídeo, né? Estou até pensando em batizá-lo de sua dose quase diária de análise técnica, porque realmente eu não tenho condições agora de assumir um compromisso como o antigo, de gravar diariamente um vídeo para vocês. Mas hoje vai rolar e quem sabe role outros essa semana, semana que vem. A ideia é fazer de acordo aí com a minha disponibilidade, que minha agenda está bem apertada nos últimos meses, aí até por conta aí desse projeto pioneiro, inédito no Brasil, que é uma sala de aulas online em tempo real de pregão, mostrando análise técnica funcionando na prática. Então, para esse primeiro videozinho, eu vou mostrar o setup Tabajara, tem muita gente me perguntando como é que ele funciona, e vou mostrar as operações feitas no índice hoje, justamente utilizando o Tabajara. Tá ok? Não só é, o Tabajara, mas análise técnica clássica, porque o Tabajara, como eu sempre digo, é um setup ansiolítico, é um setup disciplinador, para deixar a gente preparado só para procurar operações a favor da tendência, não ficar tentando adivinhar topos e fundos. Apesar de alguns topos e alguns fundos serem bem interessantes para serem operados, né, mas são contextos especialíssimos, né, onde eu uso, por exemplo, no índice no futuro, eu uso muito o Ibovespa à vista, 60 minutos. Fora isso, eu não vou ficar procurando topo e fundo em gráfico de 5 minutos, né? Em gráfico de 2 minutos. Para mim não faz muito sentido isso. Algumas operações dão certas, outras operações dão erradas. Mas até quem opera nesse modelo de procurar topo e fundo sempre faz uma aposta de reversão. Só que, por mais que estatisticamente uma aposta, né? Se você ganhar mais do que quando erra, se você acertar 50% das vezes, isso é interessante financeiramente. Esse tipo de estatística eu acho que funciona muito bacana no Excel, mas na vida real não funciona muito, principalmente para quem está começando, que aí toma um stop, na outra aposta não quer apostar e era aquela que ia dar gain. Então, eu esses anos todos dando aula e milhares de pessoas aí interagindo comigo, eu resolvi mudar minha abordagem. Eu não vou dar aula para os 10% que sobrevivem. Eu quero dar aula para os 90%. Eu quero tirar esses 90% dessa estatística e levar para os 10%. É óbvio que a estatística não vai mudar, né? Vai continuar 90% quebrando. Mas eu espero que os que estiverem trabalhando comigo, né, assistindo as minhas aulas teóricas e minhas aulas online em tempo real, que eles migrem o mais rapidamente possível para o lado dos 10%. Essa é a minha estratégia. Então, para isso, operar tendência é fundamental, ok? Bom, então vamos lá aqui. Eu estou com o gráfico do Profit Chart, né? Gráfico limpo, tá aqui, limpinho da Silva, né? Os candles pretos e brancos e o volume aqui embaixo. O Tabajara vem a partir daí, né? Então aqui eu fiz um storyboard, que na verdade é o layout que eu tenho. Então do limpo a gente vai para o clássico. É esse que eu sempre usei minha vida inteira. Né? E se você olhar aqui, minha vida inteira é exagero, mas nos últimos anos é o que veio se fortalecendo, porque você começa, com o passar dos anos, a descobrir que o simples é o que funciona. Né? Então, se você pegar o livro do Stephen Bigelow, do Al Brooks, do Oliver Velez, você vai ver o que? Os candlesticks com as médias de 20 e média de 200. Mais nada, super simples. Né? No caso, talvez eles botem até os candles, né? Eu sei que o Oliver, por exemplo, gosta muito dos candles vermelhos e verdes, né? A primeira coisa que ele fez quando foi operar com o meu laptop, ele falou: pô, bota verde e vermelho para mim, porque o meu tava limpo, tava assim. Por quê? Porque eu preciso dele branco e preto justamente para transformá-los no Tabajara, que só vai colorir os candles de acordo com uma determinada regra de cores que eu criei. Então, para o candles ser vermelho, eu preciso estar com os candles fechando abaixo da média de 20, a média de 20 está declinante, está descendente, tá? E para eles estarem verdes, a média de 20 precisa estar ascendente e os candles fechando acima dela, né? Os candles positivos fechando acima dela. Então, os candles pretos abaixo da média de 20 vão ficar vermelhos,
quando a média de 20 estiver descendente, e os candles brancos acima da média de 20, com a média de 20 ascendente, eles vão ficar verdes. É só isso que é o Tabajara. E a própria média, né, ela vai ficar verde ou vermelha de acordo com os candlesticks. Se ela e não tiver numa situação que ela esteja ascendente ou descendente, ela fica amarela, né, mostrando que não tem direção. Porque é para isso que serve uma média móvel. É um rastreador de tendência, ou seja, ele diz a direção da tendência. Tá? Independente do zigue-zague que os preços estejam fazendo, ele aponta a direção da tendência. E é assim que são usadas as médias móveis. Mas, além disso, qualquer média, seja ela qual for, já estou careca de repetir isso, graças a Deus não é literalmente, mas eu repito isso a todo momento. Qualquer média, ela tem o conceito de regressão à média. E quando eu falo qualquer média mesmo em qualquer área do conhecimento, não é só análise técnica. Então, uma escola que tenha 30 alunos e a média dos 30 alunos é média, sei lá, 7 a cada bimestre, né? Pode ter um determinado bimestre que a matéria esteja um pouco mais difícil, a média caia para 6, mas no outro bimestre a tendência é ir a 7 de novo. Vão ter alunos que vão tirar 10, vão ter alunos que vão tirar 3, mas a média dos alunos vai ser 7. Né? Então, na análise técnica, a média marca o quê? A média dos preços. E a tendência é retornar à média, seja ela qual for. Eu uso a 20 porque todo mundo usa a 20. No mundo inteiro, quase todo mundo usa 20. Né? Eu quero olhar o que está todo mundo olhando, eu não quero olhar nada demais, porque eu não acredito em médias mágicas. E você pega as ferramentas de tesouraria, de traders profissionais, né? Eles estão lá com a média de 20, é o básico, é o default, eles não ficam configurando a média para os valores. Então eu gosto da média de 20, basicona e a média de 200. Então, o Tabajara nada mais é que pegar esse layout aqui e aplicar cores, né? Então, por exemplo, como é que funciona no Profit? Eu clico aqui, inserir regra de coloração. Eu já tenho a minha pronta aqui para média de 20, para o candlestick, e eu tenho aqui a média de 8 também, que eu uso para super tendência, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, criar a regra de coloração, eu crio as regras aqui, ó. Fechamento tem que ser maior que fechamento 1, aí ela vai ser verde. E adiciono, o fechamento também tem que ser maior que a média de 20, ou seja, ele tem que estar acima da média de 20. Aí eu boto aqui, ó, né, indicador média de 20. Ok? Média de 20. Cadê? Passou, passou, passou. Eu não quero perder muito tempo fazendo isso, porque aí perde o objetivo do vídeo, né? Fica muito cansativo, né? O indicador tem que ser maior que a média de 20, eu não preciso deslocar nada aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui já. Ó, ok. E também boto aqui, ó, a média de 20 tem que ser ascendente, ou seja, a média de 20 tem que ser maior que a média de 20 deslocada de um período. E aí cria essa regra. E depois é só inverter e botar em vermelho, que ele vai pintar de vermelho a média. Tá ok? Aí eu dou um criar aqui, só que eu não vou criar porque eu já tenho ela pronta aqui, né? Não vou perder ficar poluindo aqui minha base de regras. Então já vou inserir aqui, ó. Inserir regra de coloração. Desculpa, eu tava pensando nos candles, galera. Mas aquilo que eu mostrei vale, tá? Não vou recomeçar o vídeo por causa de um detalhe desse. Aquelas regrinhas que eu acabei de fazer aqui é para o candlesticks, perdão. Então vamos lá, inserir regra de coloração, ó. Média, né? Inserir regra de coloração nos candlesticks. Tá aqui, ó. E aqui na média, na média, que é mais simples, né? Ela só precisa estar ascendente e o preço está acima, eu vou inserir a regra, ó, da média de 20. Só que nesse caso, como ela já era verde por default, ela está só verde e vermelha. Vamos botar ela em amarela, que aí o trecho que ela não se adequar à minha regra, ela vai ficar em amarelo. Pronto, ó, tem alguns trechinhos que não se adequou à regra. Beleza? É só isso. O setup Tabajara é só isso. Então, vou procurar compra só quando tiver verde e eu vou procurar venda só quando tiver vermelho. Então, deixa eu tirar as regras de novo. Excluir regra. Mesma coisa aqui.
Nos candlesticks, excluir regra. Então tá aqui, um setup clássico, tá? Como qualquer outro, como que quase todo mundo usa no mundo, e que quando aplico as regras eles ficam assim, ó, exatamente, não muda nada. Esse é o setup clássico. E o que é o setup? Por que eu incluí a média de 8? Porque eu percebi que muitas vezes, né, aquela regressão à média que eu espero na média de 20 continua sendo a minha prioridade máxima, é o modelo que eu gosto de operar. Muitas vezes não vai, né? Então a gente acaba ficando fora de muitos trades porque ele entra em super tendência, né? Como a gente chama. E aí ele corrige só até a média de 8. Tá ok? Então eu incluí aqui um setup, o Tabajara com a média de 8 também. Tá ok? Só isso. Esse é o setup. Bom, e o que a gente fez hoje, né? Para mostrar que isso funciona bastante. Hoje a gente fez 4 operações, né? Uma compra aqui. A sala fez 4 operações, né? Uma delas eu perdi porque eu estava justamente autorizando os alunos todos no meu grupo do Facebook, estava bem atrasado nisso e, enfim, a gente tem que estar concentrado nessa hora. Eu fui fazer isso no meio do pregão, mas graças a Deus a turma já está super bem treinada, bem adaptada ao modelo e entraram mesmo eu tendo ficado de fora, assim, e eu, na verdade eu nem vi, porque eu estava justamente no Facebook nesse momento. O que eu achei, apesar de eu ter ficado é, chateado, ter ficado de fora, foi uma satisfação ver que a boa parte da galera entrou sem eu ter dado um pio, sem ter comentado nada, né? Ou seja, a disciplina já está começando a ser utilizada na sala. Então a primeira entrada foi aqui, tá? E foi justamente a primeira entrada que deu stop, né? É muito ruim você tomar o stop logo na segunda-feira. Mas por que que deu essa entrada? Então vamos entender. Bom, primeiro, a gente na sexta-feira, né? A gente teve o índice corrigindo até Fibonacci, ok? Corrigindo até o nível de 50 aproximadamente, ou 38,2, não importa, ficou nessa faixa aqui, tá? Deixa eu botar uma cor aqui mais viva para ficar melhor no vídeo, ok? Então ele corrigiu o Fibonacci até aqui, até média de 200, e hoje abriu subindo, né? Abriu subindo. Eu não gosto dessas operações de abertura. Eu prefiro esperar uma regressão à média, esperar o mercado dar uma acalmada, principalmente porque as médias ficam distorcidas, né, quando tem gaps, né? Então, média de 20 no gráfico de 5 minutos, ela vai eliminar os preços anteriores ao gap só depois das 10h40. Mas hoje, como não teve gap, teve um gapzinho, o dólar não teve gap nenhum, mas o índice teve um gapzinho muito pequeno em relação ao fechamento de sexta-feira, então praticamente isso não afetou a média. Então eu esperei a regressão e justamente aqui quando ela fez essa regressão é o que a gente chama de Power Breakout. Ela fez um Power Breakout. Né? O que é o Power Breakout? Eu acreditava que como ela corrigiu 50%, nisso que ela subiu, ela vinha fazer o Power Breakout para romper topo, romper os 65,630 e aí sim eu projetaria a partir desse topo aqui de sexta-feira, eu projetaria um alvo para cima, né? Essa era a minha estratégia. Se rompesse, eu projetaria um alvo para cima, né? Bem para cima. Opa, ia dar um alvo, bem legal, né? A partir desse cabeça desse pivô, né? Enfim, não rompeu, não vou perder tempo com isso, tá? Então estava preparado para a entrada na compra, porque o Tabajara só me autorizava a compra e fez o Power Breakout e dentro das condições necessárias para o setup Tabajara, né? Ele ficou nessa consolidaçãozinha, ou seja, o que aconteceu aqui? O preço, ao invés de ir na média, foi a média que foi no preço, por isso que chama Power Breakout. E aí rompeu essa consolidaçãozinha com um candle verde, ok? O volume não foi lá aquelas coisas, mas estava praticamente na média, muito maior do que o período da consolidação. Então falei, tá valendo. E entramos, e o stop ficou na própria candle de rompimento, nem foi no fundo anterior, tá? O próprio candle de rompimento,
que eram 60, 70 pontos no máximo, bem baratinho. E acabamos sendo estopados. Beleza. Nisso, o mercado virou, né? E aí o que a gente faz? A gente espera o Tabajara dar compra ou venda. E aí ele fez exatamente o que fez lá em cima, né? Ele fez aqui embaixo, tá? Só que ele não chegou a tocar a média de 20, né? Tocou o ajuste da sexta-feira e perdeu o fundo, ok? E a nossa entrada acabou sendo até antecipada pelos 2 minutos. Muita gente pergunta a questão dos time frames. Eu opero 15 como time frame de confirmação num período maior para confirmar os 5. Mas se não tiver alinhado com 5, eu posso operar os 5, desde que eu tenha um alvo interessante nos 15 ainda de contra-tendência. Então eu opero a tendência dos 5, mas pode ser contra os 15, mas o ideal é operar 5 e 15 alinhados, né? Então, e o 2 minutos para fazer o ajuste fino. Né? Como deu essa queda violenta aqui, eu falei, pô, isso aqui pode entrar em super tendência, né? Mas de qualquer maneira, vamos esperar passar aqui a média de 200, etc. E aí ficamos acompanhando pelos 2 minutos. Cadê os 2 minutos? Ó, aqui, né? Então, na hora que deu o rompimento, aí acompanhando os 2 minutos, ó, deu o rompimento aqui, é venda. É venda, né? Pega a bolota aqui amarela, só para não perder tempo fazendo de novo. Venda. Venda linda em super tendência, super alinhado com o Tabajara, né? E aí depois fica no 5 acompanhando o desenrolar dessa história. E aí qual foi o alvo? Né? Aí a gente entrou com Fibonacci, tá? Entramos com Fibonacci. Aí eu uso aqui a projeçãozinha tradicional não, perdão, alternada, para pegar alvo, tá? Aqui, ó, vou pegar que cor aqui? Vou pegar a cor de rosa. Ó, ó, rompimento, beleza? E foi lá no alvo aqui, foi aqui no alvo. A gente acabou saindo aqui embaixo, né, na região dos 600. Na verdade, tinha alguma inclinação na minha máquina nessa bandeirinha que dava o alvo um pouquinho, bem na mínima mesmo, pegou o alvo. Aí eu acho que o que eu fiz, foi isso aí, foi o que eu fiz na hora de manhã. Eu até postei uma foto. Eu não peguei esse retângulo. Esse retângulo eu estou fazendo agora porque eu estou com o gráfico limpo aqui para fazer esse vídeo. O que a gente trabalhou foi isso aqui. Foi isso mesmo. Tem lá a postagem. Foi essa bandeira bonita aqui que fez nos 20, na média de 20 dos 2 minutos. A gente viu essa bandeira indo em relação indo até o ajuste. Falei, pô, periga não tocar na média de 20. Aí a gente foi para 2 minutos. Nos 2 minutos estava tocando. Foi isso, exatamente isso que a gente fez. Foi isso sim. Isso, olha só. Não, a entrada foi até mais bonita que essa. A entrada foi aqui. A entrada foi aqui no rompimento da bandeira nos 2 minutos. Linda, linda, linda. Foi aqui mesmo. Tá? E em super tendência nos 5. Isso, a entrada foi aqui. E aí sim, agora, projetando o alvo, deixa em azul mesmo, ó, projetando o alvo, ó, pronto. A gente saiu exatamente no alvo. Esse foi o trade lindo, de livro, de livro. Aqui o pessoal já começou a falar de reverter a mão, etc. Falei, galera, tem até, pô, foi alvo de FIBO, etc. Mas eu não vou operar contra, né? Então, uma das coisas muito bacanas de dar essa aula todo dia, é que eu mesmo estou num nível de disciplina que eu confesso para vocês, eu nunca tive na minha vida. Pela responsabilidade de estar conduzindo essa sala, né? Que eu quero que seja um sucesso extraordinário, né? Que seja realmente algo pioneiro, inédito no Brasil, principalmente em resultados de resgatar os traders que estão aí espalhados e sem ter nenhum resultado nos últimos anos, tá? Então, aqui não pensamos mais em compra, não pensamos em compra. Quando poderia dar um sinal de venda, que foi essa possibilidade aqui de outra bandeira para ir para baixo, a bandeira não se confirmou, ou seja, a gente tem que esperar fechar o candle. Imagina se tu vende com candle em andamento,
né? Vende aqui, que era uma bandeira igual essa, né? Era mais um stop. Por quê? Repente do candle, né? O candle repintou e voltou com a figurinha de um martelinho, quase uma libélula, enfim, um pin bar aqui embaixo. E aí depois começa a ficar amarelo, aí a gente não faz nada, né? Esse tipo de coisa a gente evita. Isso é legal do Tabajara. A gente não tenta fazer nenhum tipo de operação, nenhuma invencionice aqui, tá? E depois ficou verde, né? Ficou verde e a gente passou a acompanhar a possibilidade de rompimento ou regressão à média, né? Só que o que aconteceu? A gente viu que tinha esse canal, essa LTAzinha aqui muito clara, né? Nesses três fundinhos aqui e copiamos ela e vimos, porra, isso aqui é um canalzinho, né? Isso aqui é um canalzinho. Então aqui nessa região aqui de cima, ó, a gente falou, cara, isso é um canalzinho, não dá para comprar, pô, detalhe, tem a média de 200 bem em cima, né? Vai comprar aqui embaixo da média de 200? É meio loucura, né? Vamos perder, a gente vai que rompe igual uma vaca brava, mas a gente perde a oportunidade, mas não perde dinheiro, né? Já tivemos um trade espetacular aqui de queda, que deu, ó, porra, deu quase 500 pontos, né? 500 pontos, um trade direto, assim, sem calor nenhum, tranquilo, 500 pontos. Né? O stop foi de 70, agora deu 500, quer dizer, na pior das hipóteses, 400 pontos dessa brincadeira. Bom, e aí, essa consolidação a gente conseguiu operar por conta de a gente ter percebido esse canal e pela média de 200. E também, aí vem, né, o que a gente usa na sala também, porra, tinha bem a VWAP ali. Ele tentou passar a VWAP e não conseguiu. Eu falei, galera, aqui não dá para pensar em comprar embaixo da VWAP, né? Ou tem a média de 200 em cima. Esquece, estamos fora, né? E aí ficamos acompanhando. E dito e feito, daqui a pouco ele vem testar LTA. E é aquela perguntaram, pô, vamos deixar uma ordem de compra aqui? Eu falei, não. E se furar? Tem que ter um padrão de reversão na LTA, como tem na média móvel, análise técnica clássica. Só que perdeu a LTA. Pronto, aí a gente começa a pensar em venda. E aí o que, que eu vi na sala, né? Galera, olha só, isso aqui, se a gente pegar a longo prazo, a gente teve aqui uma queda ó, de 1.000 pontos hoje, né? Quase 1.000 pontos. Isso aqui tá com cara de ser uma bandeirona para ir para baixo, né? E pela força da queda que a gente teve, agora deve retomar a queda com força também. Então, estou achando que isso aqui deve ser uma bandeirona. Bandeiras, como é que a gente opera? Na maior parte das bandeiras, ou quase todas as figuras, elas têm uma alta taxa de pullback depois que elas são rompidas. Então, o ideal é sempre esperar o pullback. Então, você pode fazer operação no pullback ou operação quando confirma o pullback e perde, no caso aqui, como foi um pullback caindo, né? Ele corrigiu para cima, na perda do fundo aqui. Então, teve gente que operou teve um colega que foi bem mais agressivo e ele operou já no pullback aqui em cima. Deixa eu pegar aqui a média. Eita, essas bolotas são difíceis de pegar, hein? Foi. Ó, aqui em cima, ou no meu caso, né? Aqui na confirmação do pullback, né? Na confirmação do pullback, quando ele perdeu aqui esse fundinho, ele estava confirmando o pullback, né? Quando perdeu aqui esse fundinho, estava confirmando o pullback. E aí foi a venda aqui, tá? E aí essa foi a bobeada que eu dei hoje, né? Eu olhei aqui e falei, putz, isso aqui vai dar 1.000 pontos, né? Se não for hoje, vai dar grande probabilidade de dar 1.000 pontos, talvez até amanhã. E aí na alternada, né? Exatamente dava um alvo de 1.000 pontos, tá? Ou seja, essa bandeirona dava um alvo aqui embaixo, né? A venda foi no 740, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a mínima. Não, 640 foi o fechamento. A venda foi no 640 e o alvo aqui no 760, né? 900 pontos para baixo. Mas a gente tinha essa região aqui de suporte que não me passou desapercebido e realmente deu uma segurada, né? Deu uma segurada aqui, né?
me levando a sair aqui embaixo na operação, tá? Na verdade, eu não saí aqui. Alguns saíram aqui no suporte. Eu falei, galera, eu vou preferir fazer um trailing stop. Puta, eu prefiro sair com menos. Aqui tava dando 200 pontos aproximadamente, né? Eu prefiro sair com menos do que perder esse movimento. E aí acabei saindo aqui nesse candle branco. E aí ela veio na média de 20, ó, e olha que coisa linda. Aí deu a outra entrada, que era já 5 e pouquinho. Eu falei, não vou entrar não. Não levei fé. Ó, isso é coisa para botar no diário e falar, pô, por que que eu não entrei, né? Tô tão acostumado a operar até às 5, quando o Ibovespa à vista fecha, mesmo que o futuro vá além, eu sempre encerrava às 5, que agora, puta, das 5 horas ficou aquela sensação que o mercado acabou e não acabou nada. Olha só que venda linda. A galera até falou na sala, André, foi até a média, fez engolfe baixa, vende aí. Eu falei, tem o suporte embaixo, já são mais de 5 horas. Galera, vou agora dar uma relaxada, tô cansado, dei aula ontem até tarde e quero agora dar uma descansada. Mas foi eu desligar a sala, o negócio rompeu, até voltei para a sala, falei uns 10 PQP, mas foi lindo aqui, né? Exatamente como a gente faz todos os dias, né? Então, ó, foram 4 operações, né? Essa aqui foi um stop, essa aqui foi um belo gain de 500 pontos, essa aqui foi um gain, eu fiquei com 115, 120 pontos, alguns saíram com 200 pontos, quem entrou mais cedo saiu com 300, tá? E essa aqui que, pô, seguiu o script, mas essa aqui eu dei bobeira, não entrei. Mas foi um dia, porra, sensacional, dia muito bom, fiquei super feliz em ver a galera operando, exatamente com disciplina, evitando overtrading, evitando as armadilhas que o mercado coloca na frente da gente. Uma coisa que o Tabajara é unanimidade é o seguinte: ele pode não ser o setup mais lucrativo do mundo, mas a nossa preocupação não é desenvolver um trade system lucrativo, é desenvolver um trade system que gere poucos stops. Porque, como eu sempre falo, o amador se preocupa com lucro, o profissional se preocupa em preservar o capital. Então, quanto menos stops, melhor para o emocional e melhor para o bolso, tá? Então, é muito difícil o Tabajara dar stop, é muito difícil. Se você segue rigorosamente o Trade System, é muito difícil. Então, ele passa muita confiança, muita tranquilidade. E a galera que chega naquela loucura, já, porra, 9h30 da manhã já fez 4, 5 trades, né? No início é complicado segurar essa ansiedade, por isso que fica rolando rock and roll. Mas depois que segura a ansiedade, que começa a ver que a coisa funciona, aí todo mundo tem a disciplina e a paciência de esperar às vezes por horas, porque sabe que são recompensados, né, quando isso acontece. Então está sendo muito bacana ver esse trabalho dando resultado. Ó, 4 operações no dia, né? Um stop, 3 gains, sem calor, sem loucura. E tipo assim, se gera stop, como gerou esse aqui, não é aquele stop que você vai ficar puto porque, pô, quebrou regra, saiu do plano, partiu, fez aposta, tentou adivinhar topo, adivinhar fundo. Nada. Você está sendo um trade system que é super bom em termos de gestão de risco, gestão de emocional, gestão da disciplina. Como eu falo, é um setup ansiolítico. Então, se você segue as regras, obviamente vai ter stops algumas vezes. Mas naquele stop que você fala, pô, eu segui a regra, cara. E é isso que a gente fala, prega no quinto estágio, né? O quinto estágio de evolução do trader é simplesmente ficar observando padrões e só entrar quando seus padrões são completamente atendidos. Não sendo atendido, não entra. Pode subir pra caramba, pode cair pra caramba, mas, cara, não era o seu padrão, então esquece, não entra. Então, a gente sabe que os stops fazem parte do jogo, mas a gente não se preocupa mais nem um pouco com eles, porque o trade system está mais do que testado, validado, até porque, como eu falei, é um trade system clássico, né, de décadas e décadas e décadas de uso por traders do mundo inteiro. A gente só facilitou a nossa vida, né, botando o quê? As cores para realmente não fazer lambança, não sair, não saber o que tem que procurar. É sempre procurar a venda quando está vermelho, sempre procurar a compra quando está verde. Mas e só, mais nada. E quando começa a ficar amarelo, verde, vermelho, é consolidação, fica de fora. Quando dá stop, normalmente o mercado virou abruptamente, como foi esse caso da primeira operação do dia, ou às vezes quando dá um stop porque entrou numa consolidação.
E aí eu já marco topo e fundo daquela área onde o stop está inserido e falo, cara, enquanto estiver aqui dentro é consolidação. E aí cruza para cima, cruza para baixo e a gente não faz mais nada enquanto não sair do caixote, como a gente chama, né? Então essa outra operação aqui, linda, linda, no final do dia, linda, linda, linda. Não sei se a galera da sala pegou, acredito que deve ter alguns que devem ter pego, mas quando eu acabei saindo, muita gente também saiu, né? E olha só como é que o alvo dessa também bateu bonitinho aqui, né? Você pega esse último movimento aqui, ó, de queda, né, na bandeirinha, ó, exatamente onde foi, né? O último mastro, né? Essa bandeirinha exatamente aonde foi. Coisa linda demais. A análise técnica funciona. É uma coisa linda, é uma coisa gostosa de se fazer quando a gente faz direitinho. Que aí não tem emoção, não tem desespero, né? Dá uma frustraçãozinha como essa aqui, né? Porque eu não entrei depois de ter feito esse primeiro movimento, né? Eu achava que ia perder esse fundo e vir reto, acabei saindo no trailing stop aqui embaixo, mas foi gain, então não interessa, foi gain, a gente não pode reclamar de um gain, né? E depois aqui eu achava que pela hora e pelo fundo anterior, eu falei, ah, não vou me aventurar em uma nova entrada aqui, mas pô, foi até com volume, né? Isso aqui foi realmente bobeira minha, tem que constar no meu diário de bordo para esse erro a gente não cometer de novo. Mas foi um dia muito bom e muito bom por vários motivos, pelos gains, por mostrar a evolução da turma e por mais uma vez comprovar a assertividade desse trade system que eu batizei brincando há quase 2 anos atrás de Tabajara, mas está se mostrando, na minha opinião, que já estudei trade system de tudo que é gente, de tudo que é tipo, talvez o melhor que eu já vi. E não é porque fui eu que desenvolvi isso, pelo contrário, isso aqui não fui eu só botei cor. Isso me ajudou só a ter paciência e ter disciplina. Ele, na verdade, ele me possibilitou com esse jogo de cores a usar o modelo mais básico de análise técnica que existe, que é operar as figuras, operar a média móvel, operar a tendência da média móvel, né? Tá aqui o setup clássico que estão em todos os livros de análise técnica. Podem aí ir na estante de vocês que têm livro de análise técnica, e pegar qualquer livro de análise técnica de um grande autor, Stephen Bigelow, né, que o Márcio Noronha traduziu, que é excelente, Operações Educativas com Candlesticks. Pega lá o livro do Stephen Bigelow que você vai ver lá, média de 20, média de 200. Pega o do Oliver, média de 20, média de 200. Pega o do Al Brooks, média de 20, média de 200, tá lá. Então a cor foi só uma sacada que eu tive um dia de madrugada para tentar ajudar a galera que perdia por indisciplina. Só isso, indisciplina. Então é um setup disciplinador baseado no setup mais clássico do mundo, tá bom? Era para ser um vídeo de 10 minutos e durou 33, para variar, quando eu estou me divertindo e eu gosto muito de dar aula, eu não vi a hora passar. Me perdoem aí pelo vídeo extremamente longo. Sei que o tempo de vocês vale ouro, meu também, mas espero que vocês tenham curtido. E quem quiser então saber mais da minha sala, quiser saber mais do setup Tabajara, manda um e-mail para mim, tá ok? abcmachado@gmail.com, tá? Vou escrever aqui no texto, ó, abcmachado@gmail.com, ok? E se quiser as fórmulas do Tabajara, para você não ter que inventar a roda, tá ok? É só mandar um e-mail para mim, para esse mesmo e-mail. Já tem um e-mail pronto aqui, onde eu tenho as fórmulas já no e-mail. Eu dou Ctrl C, Ctrl V, mando para vocês sem problema nenhum. Não vai me dar nenhum trabalho, posso só demorar algumas horas, talvez um dia para responder pela quantidade de e-mails que tem chegado todos os dias para mim. Mas vai ser um prazer aí passar o Tabajara para vocês. Beleza? As fórmulas da média de 20, da média de 8 e dos candlesticks. E já tem o Tabajara no Trid, mas aí é no formato de indicador, que o Paulo Bandeira incluiu. E já tem o Tabajara também no MetaTrader, que no dia seguinte que eu lancei o Tabajara, um aluno meu, um seguidor, já programou no MetaTrader e já disponibilizou aí para a comunidade, tá bom? Então, tá aí o Tabajara ajudando aí a galera a manter a disciplina, manter a calma,
ter a paciência necessária para esperar as horas certas de entrar no mercado. Tem hora de comprar, hora de vender e hora de não fazer nada, né? Ou hora de pescar, como a gente fala, né? Dos tempos do Jesse Livermore. Então, o Tabajara serve para isso, para dizer a hora de entrar no mercado, a hora correta, com pouco risco, para pegar movimentos bacanas, sem passar calor, sem ir contra a tendência. Se é uma unanimidade de todos os traders, né, todos os autores, escritores, né, de análise técnica, mesmo quem não é analista técnico, mas que é escritor de livros de trading, etc., que se deve seguir tendência, pô, por que que a gente vai ficar teimando e fazer o contrário, né? Não faz sentido nenhum, né? Como dizia Einstein, insanidade é fazer as mesmas coisas e achar que os resultados vão ser diferentes. Se não está dando certo ficar desviando topo e fundo, meu amigo, pô, experimenta começar a seguir tendência. Tenho certeza que o teu resultado vai mudar também, tá bom? Fico por aqui, grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De vez em quando eu vou fazer outros e gostaria de receber o feedback de vocês para esse vídeo, tanto no YouTube quanto na minha página lá no Facebook, onde eu vou postar esse vídeo na sequência. Tá bom? Obrigado, galera. Bons trades para vocês.